Declaramos que o Senhor é a nossa fonte, a nossa fortaleza, é de onde vêm as nossas respostas, a cura que nós esperamos, as saídas, as nossas decisões, as nossas direções, Pai, elas vêm do Senhor, Pai. Nos entregamos a Ti as nossas vidas essa noite. Fala conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês podem se assentar. Que bom termos essa fonte que sacia a nossa sede, Jesus Cristo. Como essa chuva que cai regando a terra, nós cremos que temos na palavra de Deus a verdade que vem ao nosso encontro, matando toda a nossa sede espiritual que temos. Nós temos compartilhado a série Ele Te Chama, porque nós cremos que dentro desta perspectiva, quando as pessoas respondem ao chamado de Jesus, elas têm as suas vidas transformadas, restauradas, por intermédio do nosso Senhor. E nessa noite eu convido você para, juntamente comigo, lermos Marcos capítulo 10, do verso 46 ao verso 52, que será a base da nossa reflexão. Se você tem a sua Bíblia aí, no seu aplicativo, você pode acessar ela e também acompanhar na projeção que estaremos colocando agora. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Pai, diante da Tua palavra lida, nós pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, que de maneira muito especial o Senhor reservou a cada um de nós nessa noite. Me coloco na total dependência para que possa com fidelidade transmiti-la aos meus irmãos. No nome de Jesus, amém. Você já experimentou a sensação, ou já teve a experiência, de se deparar com um problema e não ver uma solução, e não conseguir enxergar uma saída para o problema que você estava ou está enfrentando? Não conseguiu visualizar uma luz no fim do túnel, diante da dificuldade enfrentada? O texto que nós lemos nos fala a respeito de um homem que nem sabemos o seu nome. Porque Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu significa filho, Timeu, filho de Timeu. Ele era um cego, ele era um mendigo que vivia à beira do caminho e tinha esse problema muito sério. Ele não tinha visão, ele não enxergava, mas por intermédio do chamado de Jesus, ele recupera sua visão, ele torna a ver, ele se restabelece como indivíduo, como pessoa, e ele é salvo, e ele se torna um seguidor de Jesus. Olhando para esse chamado eficaz que Jesus fez na vida
de Bartimeu, eu compartilho algumas lições para as nossas vidas. Ele te chama para ouvir. O verso 47 diz: e ouvindo que era Jesus. Já foi dito que saber ouvir é uma arte. Em um mundo, em uma sociedade onde todos querem falar, todos querem dizer o que pensam, o que sabem, o que acreditam, ao mesmo tempo, saber ouvir se tornou uma das missões mais importantes na vida do ser humano. Mas não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer um. É por isso que o próprio Senhor Jesus, Ele diz no Evangelho, aquilo que Deus transmitiu: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Mateus 9:7. Então nós temos uma referência como cristão, a quem nós devemos ouvir. Nós precisamos ouvir a Jesus. O cego Bartimeu, ele nos ensina que não há desculpas, não há justificativas, não há pretextos para não ouvir Jesus. Nós não sabemos se Bartimeu leu sobre Jesus, ouviu sobre Jesus antes de ter ficado cego, ou se depois de ter ficado cego, alguém leu a palavra de Deus para ele. Mas o que nós sabemos, de fato, que o Evangelho nos anuncia, é que Bartimeu havia ouvido falar de Jesus, e Bartimeu, ele conhecia Jesus. Independente daquele estado terrível em que ele se encontrava, da situação que ele estava vivendo, ele sabia quem era Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. Por mais densas trevas que ele estava vivendo naquele momento, ele sabia que tinha alguém que podia mudar a sua história, sabia que tinha alguém que podia mudar a sua situação. Com toda sinceridade, qual foi o texto bíblico que você leu hoje? Qual foi a porção da palavra de Deus que você ouviu hoje? Sem a leitura da palavra de Deus, sem meditarmos na palavra de Deus como algo prático, como algo rotineiro nas nossas vidas, de fato nós não vamos conhecer quem é Jesus. Nós não vamos saber quem é Jesus. É por isso que a leitura da palavra de Deus, é por isso que o conhecimento de Jesus Cristo é algo essencial, é algo fundamental nas nossas vidas. E Bartimeu, ele nos ensina isso. Uma outra questão que nós podemos observar na lição da vida de Bartimeu é que ele foi chamado a clamar. O verso 47 diz: pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu, ele direciona o seu clamor. Bartimeu, ele sabia quem estava se aproximando dele. E com isso ele demonstra que conhecia a missão messiânica de Jesus como sendo o Salvador, como sendo da linhagem de Davi. A palavra clamar, ela tem um sentido de súplica. Alguém que implora por misericórdia. Alguém que reconhece o estado em que se encontra. Alguém que é incapaz de fazer alguma coisa pela própria força, pela própria capacidade. Quando Bartimeu clama por compaixão de Jesus, ele está dizendo: estou aflito, eu preciso de misericórdia, de auxílio, porque eu sou um homem miserável. Isso nos remete àquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, o verso de número 13. Porque
todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Nós somos chamados por Jesus a reconhecermos a nossa total dependência, porque sem Ele nós não podemos fazer absolutamente nada. Portanto, quando clamamos a misericórdia do Senhor, nós estamos reconhecendo o nosso estado, o estado que nós encontramos, e precisamos daquele que tem o poder, a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. Bartimeu, ele fez isso. Ele clamou, ele suplicou, porque ele sabia quem poderia estender a mão sobre a vida dele e ajudá-lo naquela situação em que ele vivia. Uma outra questão que nós podemos observar em Bartimeu é que ele foi chamado para transpor barreiras. O versículo 48 nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira barreira que eu vejo na narrativa de Marcos a respeito de Bartimeu, da sua situação em que ele vivia, é a barreira da opinião pública. Essa é uma barreira muito grande para ser transposta. Essa é uma barreira em que o mundo, em que as pessoas, a sociedade, muitas vezes ela impõe. Na opinião daquelas pessoas, Bartimeu era cego, era um mendigo, era uma pessoa que estava à beira do caminho. Portanto, Bartimeu, ele nasceu assim, ele vivia assim, ele morreria assim. Aquela multidão já havia decretado, julgado, que Bartimeu não era uma pessoa digna de mudança. Bartimeu não era uma pessoa digna de transformação. Bartimeu não era uma pessoa digna da graça, da misericórdia, da cura de Jesus. É por isso que aquela multidão, com a sua opinião, dizia para que ele se calasse, não clamasse a Jesus. Sabe, meus irmãos, meus amigos, às vezes, essa situação, ela acontece dentro das nossas casas, dentro do seio familiar. Alguém compartilha um sonho, alguém compartilha um projeto, alguém compartilha uma esperança, uma projeção para o futuro, um desejo de libertação, um desejo de cura, um desejo de transformação de vida. E aí o que se vê, o que se ouve, são palavras negativas, são palavras de deboches, são palavras de acusações, são palavras de censuras, são palavras de julgamentos. Bartimeu, ele não se deixou levar pelas opiniões dos outros. Ele permaneceu focado naquilo que ele sabia, naquilo que ele conhecia, na pessoa que tinha a solução para o seu problema, Jesus. Essa é uma lição importante para as nossas vidas. Ele transpôs essa barreira da opinião pública, da opinião dos outros com relação ao estado em que ele se encontrava. Esse é um chamado que Jesus faz a cada um de nós. Estarmos focados unicamente naquela pessoa que pode transformar de fato a nossa vida, naquela pessoa que de fato pode fazer algo para nos ajudar diante das situações em que vivemos. Essa pessoa, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus. Uma outra barreira que vejo nesse texto que Bartimeu, ele transpôs diante da situação que ele vivia,
diante daquela cegueira, diante daquela vida miserável, é com relação à sua capa. Aquela capa, ela servia de cobertor. Aquela capa, ela servia de proteção para Bartimeu. Quem sabe, era o bem mais valioso que ele tinha. Aquilo que ele carregava de dia e de noite, sobre os seus ombros. Mas era uma capa de cego. Era uma capa de mendigo. Era uma capa que não oferecia esperança alguma. Era uma capa que não lhe dava dignidade. Jesus parou diante daquele homem. Chamou então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Determinação, prontidão ao chamado do Mestre. Essa é uma atitude muito importante para as nossas vidas. Muitas pessoas têm vivido em meio às trevas, em meio a uma escuridão sombria, se utilizando de uma capa. Essa capa serve de esconderijo. Essa capa serve de disfarce para o estado em que essas pessoas estão vivendo. Então elas se utilizam de uma capa. Às vezes, de uma vitimez descomunal. Situações que elas muitas vezes promovem pelo pecado, por causa do mundo, pela influência do mundo, pelo desejo da carne, pela atuação do diabo, e essas pessoas então colocam uma capa dentro de casa, uma capa no trabalho, uma capa na escola, uma capa na universidade, uma capa dentro da igreja. Jesus te chama para que você lance fora tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que representa o resto que o mundo oferece, o resto que o mundo dá, para que você possa enxergar de fato os valores do reino de Deus, aquilo que Deus tem reservado àqueles que Ele chama. Como foi a experiência vivida por Bartimeu, não é diferente nos nossos dias. Jesus, no Evangelho, narrado por João, lá no capítulo 8, verso de número 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é um chamado que Jesus faz a cada um de nós. Independente da nossa história, independente daquilo que nós estamos vivendo, atravessando, Jesus quer nos erguer, Jesus quer nos levantar, Jesus quer nos dar uma nova vida, Jesus quer nos dar uma visão do seu reino, dos valores do reino de Deus para as nossas vidas. E esse chamado é eficaz quando nós ouvimos e nos colocamos diante de Deus, diante de Jesus. Esse é um desafio ao chamado que todos nós temos em nossa vida, em nossa caminhada. Prova disso, é uma noite como essa, chuvosa, nós estamos aqui, porque clamamos a misericórdia daquele que pode estender a mão sobre as nossas vidas, pode nos dar visão, diante daquilo que nós não conseguimos enxergar, diante dos problemas, dos desafios que nós enfrentamos. Nós sabemos quem é Jesus, nós seguimos a Jesus, porque nós sabemos que Ele tem a palavra de vida eterna. Ele é a luz que pode clarear a nossa vida, iluminar aquilo que está obscuro. Uma outra questão que nós podemos ver no relato do Evangelho de Jesus Cristo, falando sobre a vida de Bartimeu, é que crer é algo fundamental na nossa vida.
Versículos 51 e 52 diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse relato tem tocado muito ao meu coração pela atitude de Jesus. Nós sabemos que Jesus Cristo, como Filho de Deus, como sendo Deus Trino, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o conhecimento, Ele conhece todas as coisas, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade, Ele está em todo lugar. E Ele sabia de fato qual era a necessidade de Bartimeu, qual era a necessidade daquele cego. Jesus sabia. Isso me toca profundamente o meu coração, porque essa atitude de Jesus não é atitude de alguém como um gênio da lâmpada. Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? O que você quer que eu faça por você? Quando Jesus olha para Bartimeu, ele diz: que queres que eu te faça? O que Jesus estava fazendo naquele momento na vida daquele homem é que ele estava restaurando a dignidade dele. Jesus estava dando a voz a um homem em que a sociedade queria calar. E ele, com o coração quebrantado, contrito, diante de Jesus, ele responde o que estava no íntimo do seu coração: eu quero tornar a ver. Eu quero voltar a ver. Jesus dando voz àquele homem que estava à beira do caminho. Quando Bartimeu faz a sua pública profissão de fé, naquele momento, ele declara quem é Cristo, o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, o domínio que ele tem sobre todas as coisas, que Jesus poderia curá-lo, que Jesus poderia transformar a sua vida. O que me emociona nesse momento, nesse trecho do Evangelho de Jesus Cristo, é que Bartimeu, após ter recebido a bênção de Jesus, após ter recebido a cura de Jesus, após ter recebido a salvação de Jesus, ele permanece ao lado do autor da bênção. Ele não teve uma visão utilitarista de Jesus, ele continuou do lado de Jesus, caminhando ao lado dele. Imediatamente, tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele nos chama para ouvir a sua palavra. Jesus nos chama para clamar, reconhecendo o estado de total independência que temos, de total dependência que temos dele, de transpor as barreiras da opinião pública, as barreiras das circunstâncias que a vida muitas vezes nos impõe, de uma capa que usamos para esconder de fato quem realmente somos, aquilo que realmente fazemos. Jesus nos chama para crer nesse Deus Todo-Poderoso que pode nos curar, nos dar a visão do propósito eterno que Ele tem para as nossas vidas. Vamos colocar em pé nesse momento? Nós vamos fazer essa canção. Se alguma palavra dessa mensagem tocou teu coração nessa noite, você que está enfrentando uma situação difícil, que não consegue enxergar uma saída, uma solução pessoal, emocional, familiar, material, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Depois dessa canção nós estaremos orando pela sua vida. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver,
quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Se você tem uma dificuldade em qual área da sua vida, eu quero dizer para você, igual Bartimeu, até esse passo de fé e vir até a frente. Nós queremos orar pela sua vida, pedindo que Deus traga clareza, iluminação, diante daquilo que você tem enfrentado, sabendo que temos um Deus Todo-Poderoso, um Cristo que está conosco, que pode trazer a clareza e nos amparar. Pode vir mais para cá, por favor, à minha esquerda. Amém. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como o Senhor fez com Bartimeu, o Senhor faz nos nossos dias. O Senhor nos restaura a visão espiritual diante daquilo que nós não conseguimos enxergar. E pedimos que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia esteja envolvendo a cada um de nós, os meus irmãos e as minhas irmãs, que estão enfrentando situações difíceis, que não conseguem enxergar uma saída, mas eles creem num Deus Todo-Poderoso, que pode operar maravilhas, trazendo a luz, trazendo iluminação, diante daquilo que eles colocam na Tua presença. Obrigado, Pai, porque em Ti podemos confiar num Deus que age em nosso favor. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.